Na volta, né? Oi, pessoal. Boa noite. Boa Vamos, noite. vamos iniciar aí um encontro aí de TCC, mais um encontro de conhecimento. E hoje, né, se a Rê puder colocar já aí a tela, Rê. A Rê que é a fera da tecnologia. Hoje nós vamos falar sobre psicologia e educação, possibilidade de intervenções nas abordagens cognitivo-comportamentais na aprendizagem. Rê, deixa a tela inteira, por Não favor. tá? Não, você apertou Eita, naquilo. calma aí. Foi agora? Agora foi. Tá. Então tá, vamos lá, pessoal. Já começo com a seguinte reflexão. Não sei se para você que está na graduação, ou você que já terminou, já concluiu a faculdade, já está atuando, quando foi a última vez que você fez uma intervenção junto com a escola do seu paciente? O tema que nós vamos falar hoje, ele é fundamental para quem trabalha com crianças e adolescentes, mas ele também pode dar muitos indicativos para os adultos, ou seja, para qualquer idade. Mas para você que trabalha com criança e adolescente, não conhecer a escola do seu paciente pode levar a uma morosidade e até uma dificuldade de ver o processo como um todo. A aprendizagem é o que é mais importante, inclusive a aprendizagem das emoções. E é isso que nós vamos falar. Na primeira tela aí, nós temos, né, um apanhado, como eu falei para vocês, né, anteriormente. Hoje os PowerPoints estão um pouquinho carregados, mas a ideia é fazer com que eles se transformem depois no material para vocês terem um acesso, tá bom? Lá tem os nomes do autor, toda a referência, de onde eu baseei a nossa aula de hoje. Na escola, os alunos têm acesso a todo um capital cultural, criado ao longo do processo histórico. Desta forma, tornam-se proprietários e multiplicadores desse conjunto de conhecimentos. Para tal, a prática pedagógica deve focar no ensino e na aprendizagem, e, além disso, nas habilidades de aprender a aprender. Isso é muito importante. Aprender a aprender. E o quanto na TCC a gente faz muito isso, né? Deixa eu te ensinar o modelo cognitivo. Vamos falar hoje sobre a tríade cognitiva. E aí depois a gente ajuda o paciente a levar isso para casa. E quantas vezes a gente recria para fazer isso. Só que as crianças, os adolescentes e as pessoas em geral, né, mesmo os adultos, nós não somos educados a aprender a aprender. E é por isso que quando chega no processo terapêutico fica tão difícil. Então podemos concluir que a educação é um processo, né, cultural, individual e cumulativo. Será que é isso que temos visto, né? Respeitar as etapas e o tempo de cada um é fundamental. Eu não sei vocês, mas eu, com o processo que vivemos aí, talvez até traumático da pandemia, e agora o retorno das aulas presenciais, tenho tido muitas indicações de pais, de escola, porque os alunos estão tendo dificuldade. Ah, é porque ele está com muitas recuperações. Então, eu imagino que ele está com algum problema de aprendizagem. E muitas vezes é a escola que encaminha com esse conceito. E eu tenho trabalhado muito respeitar as etapas. Você já parou para pensar que um aluno que estava no quinto ano, quando começou a pandemia, agora ele está no sétimo. Mas será que ele conseguiu amadurecer para estar no sétimo ano, para as atividades, as matérias? Eu, Lu, né, acompanhando aí os meus casos, eu penso que não. E isso tem criado uma dificuldade, uma nova adaptação. Mas muitas vezes ou os pais, ou a escola, e até nós não entendemos isso.
Então, vamos olhar para isso um pouco mais hoje. Educação baseada em evidências. Pode passar, Riene. Antes de ser discutida educação baseada em evidências, acho que você passou uma a mais, ou eu passei. Peraí. Ixi, agora eu perdi as telas. Acho que eu apertei demais o trem aqui. Não, é a próxima. Vamos ver aqui. Bom, Educação baseada em evidências. essa já Volta. foi? Essa aí. Isso. Antes de ser discutida a educação baseada em evidências científicas, é interessante reconhecer que é uma prática baseada em evidências científicas. Ou seja, para ser uma educação, antes ela é uma ciência também, e que precisa ser colocada, que foi colocada em prática antes de ir para a educação. E esse tipo de trabalho é fruto de um esforço de pesquisadores para operacionar conceitos, controlar variáveis e criar experimentos replicáveis. Lembra de quando a gente aprendia do ratinho? Pois é. Aquele negócio que a gente falava, nossa, para que isso, gente? Hoje pode nos ajudar nos atendimentos a escolas. Estender a educação baseada em evidências parte do mesmo princípio. Fundamentar-se em pesquisas sólidas para amparar os trabalhos feitos em sala de aula. Muitas vezes, eles não ligar aí no áudio, por favor. Lu, seu áudio tá mudo. O que será? Ai, Voltou. só falta... O celular tá dando tchutchu. Não, voltou. Voltou? Ah, consegui abrir. Tá. Onde eu parei aqui, hein? Aí vou pedir para todo mundo desligar o áudio, então, tá? A gente está gravando a aula e depois a gente volta para a discussão. Qual foi a última coisa que você ouviu, Rê? Para eu ver onde eu parei? Você estava ali entender a educação baseadas em evidência. Tá. Então, assim, o professor, muitas vezes, ele não está habituado ou ele não foi ensinado a atuar baseado numa evidência. Então, ele vai pelo instinto, pela experiência, pela vivência. Mas o quanto a educação baseada pela evidência pode fazer toda a diferença. Será que você tem contribuído para isso? Nós estávamos conversando com algumas pessoas e o quanto a gente precisa trabalhar, e eu lembrei agora, né? Uma tríade, né? Os pais, a escola e o profissional que está cuidando, né? No caso, nós que estamos cuidando dessa criança, desse adolescente e até esse adulto. Porque quantos pacientes nós temos que chega, eu tenho um TDAH, e a gente não investiga a questão da escola dele. Como foi traumatizante, quais foram as dificuldades, quais foram as vantagens, que tipo de professor ele teve, como eram os pais neste processo. Então, tudo isso tem faz muita diferença. Pode mudar aí, Rê. Então, quanto nós vamos pensar juntos, e a ideia é, se você tem uma criança ou um adolescente, você vai ter que ir na escola em algum momento. Lu, mas eu não gosto de fazer isso. Então, de verdade, eu sugiro que você não atenda. Lu, mas ele veio por uma questão de ansiedade, não vem nada de problema de aprendizagem. Tá, mas pensa, essa criança, esse adolescente, passa maior tempo da vida dele na escola. Ele nunca teve uma crise de ansiedade na escola? Nada na escola colabora para ele ter essa crise? Ou será que esta escola não pode colaborar para ajudar neste processo?
Então, eu não consigo, né? Aí é a Lu, eu não consigo visualizar um acompanhamento de um paciente sem fazer uma movimentação, uma inter-relação com a escola. E hoje está muito mais fácil. Eu lembro que antes, a Rê também sabe disso e ela já fez isso. Às vezes eu tinha que desmarcar uma agenda inteira para passar amanhã numa escola. Hoje nós fazemos reuniões online, vai na escola quando tiver com a agenda um pouquinho mais tranquila para conhecer o ambiente, que também é muito legal. Então, vocês podem hoje pensar, tá, eu tenho um paciente que eu não fui na escola ainda. Se eu fosse na escola, o que eu falaria? Que projeto eu apresentaria? Né? Essa é a ideia. Então, vocês vão ter todo esse material aqui, que a gente vai mandar para vocês e que pode contribuir muito. Então, a possibilidade de explorar tais mecanismos mentais cerebrais foi aberta a partir do surgimento dos primeiros computadores. Quando chegou a tecnologia na escola, nós tivemos um baque, um racha, uma inferência aí muito grande no processo de educação, que até então era a apostila, né? Eu lembro da Caminho Suave, e aquilo já era o máximo. Não estou dizendo que não foi, tá? Mas com a questão da tecnologia, mudou tudo, mudou muita coisa. Assim como as máquinas, o cérebro deveria ser capaz de processar as informações recebidas pelo ambiente. Depois desse primeiro encontro, vários outros aconteceram, um novo campo multidisciplinar. Nasceu ciências cognitivas. Com ela veio a preocupação de entender como o cérebro funciona. Até então, a gente era de uma educação só repetitiva. Então, todo mundo aprendia do mesmo jeito, da mesma forma sempre. Muitos pacientes adultos que chegam com essa questão de déficit de atenção, de dislexia, e que receberam talvez um diagnóstico aí bem tardio, não tinha esse cuidado. Como o cérebro do João, da Maria funciona? Não, todo mundo tem que ser igual. Se você não está igual, você está fora. Era assim. Era? Ou será que ainda é? De uma forma subliminar, mas ainda é. Com elas veio a preocupação de entender como o cérebro funciona, levando à busca de teorias sobre como aprendemos. E a partir desse ponto de vista que será trabalhado a interface entre psicologia e educação. Aqui, somente em 1962, que a psicologia pôde entrar nas escolas, que ela tomou uma forma de psicologia educacional. Dá para ter uma noção de uma vida inteira? Só em 1962, a minha mãe nasceu em 57. Ou seja, na época que ela nasceu, ninguém se falava de psicologia escolar, de psicologia educacional. Então, é um curto tempo, né, que ainda isso está crescendo. Quantas escolas vocês conhecem que tem um profissional de psicopedagogia, de psicologia? Eu penso que são pouquíssimas. Pode passar, Rê. Existe se tiver alguém que dá educação aqui, vai entender, né? Atividades curriculares complementares. O foco apenas no indivíduo leva o risco de culpabilizar o aluno e desresponsabilizar a escola, ignorando fatores externos igualmente importantes para o surgimento de problemas escolares. E aqui tem uma parte importante. Adicionalmente, visões medicalizantes desses problemas, que buscam diagnosticar e remediar excessivamente os alunos. Então, hoje, o aluno chega, então tem lá uma classe de 30 pessoas, e o Joãozinho não consegue aprender matemática. O que é feito com o Joãozinho? Por conta dessa base curricular aí, de atividades curriculares complementares, que é ACCS, e talvez nos artigos de educação vocês vão encontrar muito, a escola vai falar, vou mandar ele para uma atividade extra. O reforço, eu vou pegar uma folha cheia de exercício para ele levar para casa e falar para os pais.
E ele passa para os pais. Esses pais, em contrapartida, não sabem o que fazer. Até porque podem existir pais que nem sabem fazer os exercícios. Aí esse pai vai para onde? Vai, às vezes, para um psicólogo, ou vai para um professor de reforço, ou às vezes não vai para lugar nenhum, porque ele não tem condições de fazer isso. Vai para um psicólogo quando é possível. Aí eu fico pensando, essa ACC, Atividades Curriculares Complementares, ela foi adequada? Será que as escolas realmente estão fazendo esse papel? O Conselho de Psicologia enfatiza a importância de considerar os aspectos sociais, históricos e políticos envolvidos. Então, o Joãozinho, ele precisava encontrar dentro daquela sala de aula de 30 uma forma de aprender. Só que isso vai gerar uma disposição, um conhecimento muito grande deste professor. Só que também vai gerar, em contrapartida, com esse pai, que se ele conseguiu encaminhar para um psicólogo, ele também vai gerar isso, vai ter esse cuidado. Ou seja, trabalhar junto. Aí vem a tríade. Nós, eu não vou ficar aqui falando de professor, de diretor, de pais, porque muitas vezes, né, a gente também tem o hábito de culpabilizar. Mas e o que nós podemos fazer? Nós, da área da psicologia, podemos fazer. Então, a proposta desse capítulo é descontextualizar as ACCs nas escolas, mas sim do uso desses conhecimentos de forma coerente com os pressupostos da psicologia. Então, o que eu posso fazer? O professor é assim, o diretor é assim, a escola é assim, o pai é assim, e eu vou entrar no mesmo? Aquela escola não é acessível. Talvez aquela escola não tenha tido esse conhecimento, né? Ainda está lá no 1962. Aí, de novo, a pergunta: qual foi a última escola que você teve interação? A última escola que eu tive interação de ir pessoalmente na escola, eu cheguei, acho que eu já contei aqui no grupo de supervisão, eu fui na hora do intervalo, e eu pude entender a dinâmica dos alunos na hora do intervalo. Eu pude ver eles na sala de aula, essa sala é pequena, essa sala é grande. Eu dei volta com a coordenadora. E hoje nós temos atendido alguns casos dessa escola específica. E o quanto isso facilitou. Na hora de mandar um relatório, na hora de mandar intervenções, a escola tem muito mais flexibilidade. Então, é importante a gente ter esse contato. Até porque a escola pode compreender o papel da psicologia. Aí, o que é aprendizagem, né? Então, a aprendizagem, ela pode ser informal e formal. Informal, a partir da observação, o quanto é legal, né? E eu tive essa aprendizagem quando eu fui na escola. Eu podia ali observar os alunos, como eles reagem, como eles brincam, como é que é a cultura. Teve algumas coisas bem diferentes de outras escolas que são quase ao lado desta escola. E pela instrução direta. Ó, vá para fazer isso, mas como fazer isso? Então, esse é um resuminho aí da aprendizagem. Aqui estão listados alguns hábitos e estratégias eficazes para ajudar os estudantes a se tornarem, pode passar aí, eficazes para ajudar os estudantes a se tornarem aprendizes autônomos e eficientes. Então, quando você for lá na escola, ou fizer o laudo, faça um resumo. Eu, nos meus laudos, eu termino, aí eu coloco orientações para os pais, e aí eu coloco passo a passo o que eu acredito que seria importante esses pais trabalharem, e depois eu coloco orientações para a escola. Não quer dizer o que eu falo é uma lei, jamais. Mas isso precisa constar. Então, dentro da escola, se você for lá para ajudar a escola como um todo, elaborar roteiros e mapas de estudo, organizar os materiais, o ambiente de estudo, ler, resumir, revisar e fazer testes, estabelecer relações entre as informações novas e aquelas que já estão armazenadas, mais para frente vai falar disso, planejar o estudo estabelecendo objetivos, monitorar o grau de compreensão do assunto estudado, definir pausas,
Só nesses 6, aconteceu algo muito interessante na escola que minha filha estuda. Até o primeiro bimestre, ela tinha avaliação mensal e bimestral. Nesse segundo semestre, agora, eles só têm avaliação bimestral. A mensal foi substituída por situações que monitoram a compreensão do assunto, que colocam ali em evidência. Então, o interclasse teve nota, e aí eu acredito que eles olharam a relação com o grupo, o funcionamento. Teve alguns trabalhos muito interessantes, e eu percebi que ela teve muito mais interesse em fazer. E eu adorei. Adorei essa outra forma de avaliar o aluno, e não só com a prova. Definir pausas para descanso, que também é bom, nós também precisamos. Identificar o que não ficou claro e reorganizar os estudos a partir dessa constatação. Regular as estratégias de aprendizagem para verificar se elas estão sendo eficazes ou não. Se elas não estiverem satisfatórias, devem ser mudadas. Lu, mas eu vou chegar para todo mundo, eu já vou fazer isso? Calma. Vamos ver como a escola vai receber e o que você vai poder usar. Mas isso você já pode usar com o seu paciente. Será que ele está compreendendo o processo terapêutico? Se ele veio só por uma questão emocional, para a questão emocional. Mas se há uma questão de aprendizagem, porque lá na sala eu não consigo me concentrar, eu não consigo ficar sentado na cadeira, eu não consigo... E aí, a gente pode usar isso, tá bom? Observa que as estratégias elencadas são basicamente cognitivas, as que foram lá, e estão relacionadas em grande parte às funções executivas. Então, atende criança e adolescente, estude funções executivas, tá? Diante disso, é possível dizer que as ACCs poderiam contribuir, porque se é uma atividade extracurricular complementar, ela pode ajudar nisso. E não simplesmente ser só mais uma normativa educacional para se cumprir uma determinação, mas para trazer ela com muito resultado, para que possa ter resultado. Permitir que o professor entenda como os alunos aprendem e assim sejam capazes de trabalhar com as emoções e os pensamentos. Estamos entrando aí na TCC. O professor, ele está ali só para ensinar do jeito que ele aprendeu para sempre, ou ele está ali também para entender como aquela criança, aquele adolescente aprende. E nós, quando vamos atender uma criança, um adolescente e até um adulto, será que nós estamos preocupados? Qual é a forma do João, do Rogério, que ele aprende? Ou eu vou querer colocar o protocolo que eu aprendi lá na supervisão? Deste modo, o ambiente de aprendizagem ficaria mais seguro, acolhedor, consequentemente, os alunos e os nossos pacientes se sentiriam mais motivados a adotarem as estratégias sugeridas pelos professores. A gente sempre fala, né, na supervisão, vamos explicar, vamos pedir para o paciente fazer a estratégia do quem sou eu, mas ele não faz. A gente vai descobrir uma forma que ele possa fazer. Porque talvez a tradicional, a que é também a mais usada por nós, ou até a mais fácil para a gente, não é a dele. Talvez você vai ter que pegar uma cartolina, desenhar ali, fazer o quem sou eu de outra forma, ou às vezes, já aconteceu comigo, o paciente vai fazer o quem sou eu dentro da terapia, vai usar a sessão para isso. Então, qual é a forma de aprendizagem do seu paciente? Você já descobriu? Porque se você não descobrir isso, como você vai ajudar na escola? E será que a escola sabe? Porque se ela souber, ela pode te ajudar. Será que este pai entende que se o aluno ficar com a televisão ligada, ele não vai aprender? Ou que se ficar a televisão ligada, ele vai aprender? Qual é a forma? Próximo. Para que sejam feitas intervenções bem-sucedidas na aprendizagem, cabe ressaltar a importância de
priorizar as emoções agradáveis. Muitas vezes a gente vê situações priorizando as desagradáveis, e na clínica nós fazemos isso. Com a CTR, né, que é a teoria da recuperação, a gente aprendeu a focar primeiro no positivo. Ah, mas eu só tirei tudo vermelho. Nota baixa, né? Cada um tem uma expressão. Mas você conseguiu aprender alguma coisa, não foi? Vamos comparar com o semestre? A gente vai encontrando ali coisas positivas. Então, tem um esqueminha aqui para a gente poder entender o aprendizado. Eu vou trabalhar as emoções agradáveis. Quais são as emoções agradáveis que esse paciente tem? Com a escola, com a terapia, com a família. Quando eu trago uma emoção, né, a gente tende a reter quando ela é positiva. A negativa também, só que dói. Ah, na minha escola não tem nada de legal, só um intervalo. Sério? Me conta seu intervalo. Eu posso ir lá na sua escola um dia e ver como é o intervalo? Eu quero ver se é legal mesmo. E a partir dessas emoções, ele vai olhar esse intervalo muito melhor. Como ele vai olhar, ah, eu não gosto do professor tal, eu gosto do professor tal, né? Os alunos têm isso muito, eu vejo, né? Eu odeio aquele professor. Eu penso, tadinho desse professor, né? Então, eu entendendo as emoções agradáveis, eu vou caminhar para as minhas crenças, as crenças do educador e do aprendiz impactam no resultado do aluno. E nós entramos aí como educador, tá? As suas crenças têm impactado no seu atendimento? As crenças do professor, da escola, às vezes a escola tem crenças também muito estagnadas ali, vão levar a comportamentos. Então, se eu consigo pensar de forma agradável, ah, tá bom, então matemática não é tão legal, mas eu lembro de um dia que eu tive uma professora que foi muito boa. Me fala dessa professora. Isso pode ser o início para que ele possa estudar, pesquisar, participar, ter foco. Entendi qual é a crença, né, desta criança, deste adolescente, deste adulto. Através dela, eu vou ir para as crenças adaptativas, que vai me levar para uma motivação. A motivação guia a atenção deliberada e toma a tomada de decisão. A atenção aí é muito interessante. A gente vai estar falando de mindfulness, a gente vai estar falando de atenção plena, que os nossos alunos hoje têm muita dificuldade, né? Os nossos pacientes, desculpa. Atenção. Sem atenção, as informações não são retidas. A gente vai ter que trabalhar isso com ele. Tá, mas essa atenção é tão grave que eu preciso de uma medicação, acrescentar mais um profissional? A gente vai avaliar. Ou será que pode ser um hábito? Quantas crianças chegaram na terapia? Ah, eu acho que meu filho tem déficit de atenção. Eu falo a hora que ele acorda, o que ele come, a hora que ele dorme, se ele dorme à tarde, se ele não dorme. Adolescentes dormindo 2 horas da manhã e tendo que acordar às 6 para ir para a escola. Dentro de uma faixa etária que ele deveria ter ido dormir às 10, que é quase impossível hoje. Só que isso traz. Não é um déficit de atenção que talvez eu tenha que indicar para um psiquiatra para entrar com medicação, mas talvez a gente vai fazer uma orientação parental, o quanto é importante orientação parental, né, para os psicólogos que têm medo de atender criancinhas de 2, 3 anos, não fiquem, gente. O trabalho é feito com os pais. A orientação é com os pais. Estude orientação parental, que vocês vão ficar muito mais tranquilos. E a gente vai mudar algumas coisas. E aí ele conseguiu ter um engajamento, quanto mais ativo o aluno está, né, mais ele aprende. E aí sim que vem o aprendizado. Olha o caminho para chegar no aprendizado. Só que às vezes a gente fala 1 mais 1, 2, pronto, acabou, próximo, vida que segue, né? Então as intervenções, próximo também, próxima tela. Intervenções sugeridas pelas abordagens cognitivo-comportamentais para o contexto escolar. Empirismo colaborativo. Vão pensando, de novo, eu tenho que preparar
um projeto, um texto, uma apresentação para uma escola que eu tenho um paciente com dificuldade. É muito importante que isso esteja dentro do seu texto, tá bom? Que você vai criar. O empirismo colaborativo, que é a construção de estratégias, né? De que forma isso vai acontecer. Psicoeducação, que a TCC ama e a gente usa muito, né? E consiste em ensinar, instruir, informar. Muitas vezes a gente tem, por conta de um aluno na sala, por conta do Joãozinho, a gente vai dar palestra para a escola inteira. Ah, mas é só o Joãozinho é importante. E o quanto o outro vai aprender a conviver com o Joãozinho. Às vezes vou ensinar todos os professores, né? Então, psicoeducação para o paciente, para os pais, para a escola. Educação socioemocional, né? As emoções são uma forma de comunicação. Eu não aprendo. O que você sente quando não aprende? Fico com raiva. A gente vai avaliar isso. E vai verificar a necessidade, porque o socioemocional também inclui treinamento de habilidades sociais. Ok? E aí a gente vai, muitas vezes, treinar. Quem me conhece sabe, né? Eu vou na padaria, vamos lá no mercado, vai na rua, vai na plantinha, vai na praça, o que for necessário. Sempre com autorização dos pais. Flexibilidade cognitiva, uma habilidade que é muito trabalhada nas ACCs, é o aumento da flexibilidade cognitiva, que envolve aprender a buscar pensamentos alternativos. O que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço. Eu fico sonhando no dia com as escolas de crianças, sabe, pequenininhas, 3 anos, 4 anos, e os pais, nós, como profissionais, né, que vamos perder o medo de atender crianças pequenininhas, e a escola, o que você está pensando, né? Que a gente faz uma voz mais infantil. E o que você está sentindo? E agora, hein? O que a gente vai fazer? Vamos quebrar a boneca. Então, olhar para isso vai ajudar a compreender, né, e atuar mais efetivamente nas adversidades em sala de aula e dentro da clínica. Mais uma outra intervenção que também usamos bastante, questionamento socrático, né? O questionamento socrático, ele é baseado em perguntas e respostas sucessivas, que levam uma reflexão sobre uma ideia e conceito. Por que todo mundo levou advertência? Porque vocês estavam insuportáveis. Opa! Por que isso é verdade? Existe uma outra forma de pensar? Existe uma outra explicação? Existe um outro ponto de vista? Sim, porque é importante vocês terem um entendimento de comportamento, porque o comportamento é tão importante, vai gerar um debate. Mas será que muitas vezes a escola vai preparar isso? Será que nós, na clínica, temos esse olhar também? Quantos pais não vai sair hoje de casa? E aí eles mandam depois, deixei de castigo. Por quê? Porque eu não queria que ele saísse com aquele amigo. E o que você falou para ele? Eu falei, nada, quem manda aqui sou eu. Então, nós temos que ensinar esses pais, né, a fazer esse questionamento, né, e a entender as respostas, porque talvez esse filho vai ter uma resposta para falar, é verdade, é melhor eu não ir para esse lugar não vai me fazer bem. Ok? Outra estratégia, vantagem e desvantagens. Vocês percebam que a gente está usando as principais técnicas da TCC, só que contextualizando para o ambiente escolar, ok? Então, avaliar as vantagens e desvantagens daquele comportamento. Qual é a vantagem e desvantagem de você ter quebrado esta carteira? De você ter faltado na aula e não avisou os seus pais? Decidir juntos se é vantajoso ou não continuar com o comportamento. Simplesmente falar, tá errado, de verdade, com adolescente, nós já fomos adolescentes. Não tem muito efeito. Mas as pessoas que tiveram, né, e quem teve a oportunidade de conversar e de ter algo, olha, pensa bem, só isso a gente já entrou na vantagem, né? Pensa bem, o que é melhor para você? Me fala. Melhor para mim é faltar aula.
E qual é a vantagem de faltar aula? E aí isso a gente vai ter que ensinar na escola, a gente vai ter que ensinar os pais, e nós vamos ter que praticar. Então, definir qual é a questão, levantar o maior número possível de vantagens e desvantagens. Quando eu faço vantagens e desvantagens, eu gosto de fazer uma listona, sabe? Não, vamos lá, vamos pensar em alguma coisa. Questionar o que cada item de uma vantagem e desvantagem. A gente aplica aquela lista, não é só aplicar. A gente vai questionar para chegar a uma conclusão. E mais uma intervenção, que é a resolução de problemas, que vai nos ajudar, pode passar aí, Rê? Que vai nos ajudar na mediação de conflitos. Deste modo, as crianças aprendem que os problemas podem ser resolvidos contendo de todos em prol da coletividade. Tá, então vamos resolver esse problema, mas não que fique só para você. Então, quando você grita na sala, quando você faz bullying com um colega, quando você quebra as coisas, né, ou bagunça, ou brinca demais, né, vamos pensar como resolver esse problema para que fique bom. Então, o processo divide: definir o problema, escrever e se manter ligado a ele, citar as pessoas que estão envolvidas, a classe toda, descrever quando, como e por que acontece. E muitas vezes a gente vai poder fazer isso lá na clínica. Ah, mas o meu paciente é adulto. A gente vai poder pensar, levar ele, tá? Me conta, como era o seu ensino médico? Ah, foi muito difícil, porque eu sofri muito bullying. Ah, então o problema era o bullying. Tá? Quem eram as pessoas envolvidas? Ah, a sala toda. Tem certeza que era a sala toda? Ah, não. Tinha a Isabela, a Mariazinha aqui, não. Ah, então de 30 tinha 2 que te apoiavam, tá? Quando que foi isso? Que ano que foi isso? Como era esse professor? Como era essa escola? Se fosse hoje essa situação, como você resolveria? Aí o paciente vai falar assim, eu sairia adulto, né? Eu sairia metendo porrada em todo mundo. E o que isso vai trazer de resultado? E aí a gente vai chegar a novas conclusões. E selecionar, fazer questionamentos críticos sobre as soluções listadas e selecionar a opção mais assertiva. Percebe que tudo isso a gente pode usar dentro do contexto clínico? E aqui entra agora mindfulness, ou atenção plena. Algumas escolas preferem usar o termo atenção plena, tá? E aí a gente vai identificar o perfil da escola. Às vezes é uma escola mais religiosa, e aí entra com o termo mindfulness, não gostam muito, a gente entra com atenção plena, a gente também tem que ter flexibilidade, tá? Cognitiva. Então, ajudar os alunos a se concentrarem de uma coisa de cada vez, nas formas de resolver os conflitos de maneira não julgadora. Então, um aluno aterrorizou. Vamos lá, turma, para. Vamos focar neste problema. Mas antes disso, vamos respirar um pouquinho? Às vezes a gente tem que fazer isso no consultório. O paciente, porque na minha sala teve isso, né? Calma, vamos lá para uma coisa de cada vez? Fecha o olho um pouquinho. Visualiza este primeiro problema. Respira, acalma. A gente vai tentando aí com diversas técnicas, né? Relaxar. E aí a gente vai conversar sobre os desafios para ajudá-la a enfrentar os desafios de maneira mais adequada e eficiente. Ok? Então, como foi exposto até agora, é possível e produtivo entrelaçar os conceitos da educação com as abordagens cognitivas, para otimizar o aproveitamento do espaço da escola como um campo de construção de saberes aplicados à realidade. Agora aqui, né, de onde eu tirei o artigo, eles têm um esqueminha, né, de descrição de temas que você pode usar em grupos de educação socioemocional. Então, tem diversos. Então, por exemplo, lá, você pode montar um roteiro. Vão ter vários encontros. Cada encontro nós vamos trabalhar um tema. Então, primeiro, introdução, vínculo e escuta de demandas. Né? Aquele dia, né, brainstorm, né, que a gente fala, de chuva de ideias. Então, eu posso usar uma dinâmica de apresentação, uma roda de conversa, atividades sobre demandas e interesses, que muitas vezes a gente já consegue entender. Como a gente pode
sugerir para os professores esse tipo de intervenção, porque às vezes a gente não pode ir na escola, a escola não permite, ou a gente não tem tempo, ou às vezes você foi contratado pela escola para fazer isso, olha que legal. Diálogo, como eu vou desenvolver diálogo? Colagem em grupos, apresentação e assim vai. Lógico, isso aqui não é fechado, tá, gente? Você vai poder usar a sua criatividade no seu projeto. No diálogo também eu posso colocar mindfulness, né? Psicoeducação expositiva sobre o diálogo, muitas vezes um filme, né? Levar, às vezes, até uma pessoa que tenha vivido aquele problema, né? Para contar. Psicoeducação por meio de dinâmica, de fala simultânea, cooperação, eu perdi a hora. Rê, manda aí quanto tempo eu tenho ainda, tá? Que eu perdi aqui. Cooperação e comunicação, também posso usar. 50, Lu. Tá, mindfulness. Atividade, palavras mágicas, né? Que a gente vai usar o quanto para aquela sala, ó, a palavra mágica é bondade. Tem um vídeo que roda muito na internet que a professora, quando o aluno vai entrar na sala de aula, o toque que ele entra demonstra muito da emoção. Eu não sei se vocês já viram, é muito legal. Então tem, tô bem, faz assim, aí tem lá um painel mostrando, indicando, né? Então, assim, olha só o quanto isso já é cooperação na comunicação. Então, aquele aluno que entrou já triste, eu já vou saber na hora da entrada da sala que ele não está bem. E talvez por conta daquele aluno que está bem, eu vou ter que mudar todo o ritmo. Vou pensar em outras falas, outras propostas, outras brincadeiras, ou eu vou precisar ter um tempo com ele, vou precisar pedir ajuda. Na clínica também. Muitas vezes a gente fala, e aí, me conta, como faz semana? Eu tenho o hábito de... Me fala uma coisa positiva que aconteceu essa semana. Alguns trazem, outros nada. Essa semana foi uma droga. Aí a gente começa a fazer as intervenções. Mas sempre tentando trazer a possibilidade de que aconteceu alguma coisa boa. Tem certeza? Você não tomou café da manhã, você não pegou um sol, você não deu um abraço, você não fez nada, não teve nada disso? Ah, teve, né? Ah, então vamos pensar na importância do café que você tomou? Por que foi bom? E assim vai. E aí você pode criar palavras mágicas, gestos mágicos. Regras, cooperação, empatia. Então, ali tem criação conjunta de regras. Olha, a partir de hoje, toda vez que alguém fizer bullying, a gente vai montar uma regra aqui. E aí a gente vai combinar um sinal, vai vir falar com tal pessoa. Então, criar junto, né? Vou dar uma resumida aqui para a gente não perder muito tempo. Vínculo, empatia e tomada de decisões. Amigolate, eu ia adorar, né? Com troca de chocolates e cartas com pontos positivos. Ah, mas não tem carta, não tem chocolate. Vou fazer só o bilhete, vou fazer um post-it. Quantas vezes no consultório, até para pacientes adultos, às vezes eu tenho uma frase de motivação, um post-it, sabe, alguma coisa assim? Que aí eu uso especificamente com ele, e ele sabe que é para ele, né? Então, isso faz muita diferença. 7. Cooperação. Então, assim, se vocês olharem aí, depois vocês vão olhar com bastante calma, para cada situação, eu posso montar uma intervenção, levando os conceitos da TCC, tá bom? Que é aquilo que nós temos trabalhado, que são os conhecimentos que nós temos já dominado aí, tá bom? Pode passar também mais uma, Rê. Não vou ler todas, senão não vai dar tempo. Mas lembrando, vocês vão ter tudo isso, tá? Então, autoestima e autoeficácia, lá no 16. Mindfulness, relembrar os combinados, dinâmica, feira de qualidades, aí tem várias atividades que eles montaram nesse contexto, mas que você pode montar a sua, que vai fazer uma gigante diferença. Profissionais da psicologia, nós trabalhamos com ciência, e essa ciência pode ser incluída dentro do lar dos nossos pacientes. Quando os pais chegam comigo na primeira sessão, eu sempre falo, olha, você me procurou e eu agradeço esse contato, mas eu só trabalho se for em conjunto, se formos uma equipe. Trazer o seu filho
para dentro da sala, do consultório, ou ligar a câmera para ele e depois só pegar, não é a forma como eu trabalho. A gente vai conversar, talvez semanalmente, você tem a liberdade de me mandar um áudio antes da sessão se acontecer alguma coisa muito difícil, eu vou entrar em contato com a escola, às vezes eu vou ter que conversar com a tia, com o tio, que são as pessoas que estão próximas ali. Tudo bem? Você topa? Ah, eu topo. E já aconteceu de pais, não, eu não topo. Eu quero um profissional que resolva o problema. Tá bom. Eu agradeço, mas eu não consigo trabalhar. Porque se a gente for pensar só ali naquele ambiente, dentro da sala, eu vejo muito isso, né? Psicólogos que atendem convênio já tem, a gente sabe que por conta do valor, a sessão é muito mais restrita. Normalmente esse profissional trabalha horas a fio por dia, até exausto. Mas mesmo você que trabalha com convênio, projetos sociais, faça essa interface. Você vai ver o quanto o seu trabalho vai crescer, o quanto você vai também ter uma credibilidade, porque a gente sabe que no mercado o que fortalece não são as divulgações de Instagram, é o nome, é o boca a boca. Tudo isso, quantas escolas, quanto o meu trabalho hoje, ele foi reconhecido por conta dessas interações. Então, faça isso você também. Eu espero que essa aula tenha contribuído para aí neste olhar. E se você tiver alguma dúvida, é só perguntar. Obrigada e até a próxima aula.